Olá, eu sou a Sueli Begiato, sou uma das duas arteiras e hoje eu venho aqui para mostrar para vocês ou para contar para vocês sobre um projeto do ano, que o nome é A Manta do Ano 2025. Então, em que consiste? Em fazer um quadrinho por semana e ao longo de todo o ano. Mas não assim uma semana de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, mas começando dia 1º de janeiro, né, até o dia 7, então são 7 dias. Aí de 8 a 14, são mais 7 dias. Então assim a gente vai fazendo um quadrinho por semana. O projeto é em tricô e a ideia é usar restos de fios. Então você pode escolher o fio que você quiser, aquele que você mais tem restinhos em casa, para ir fazendo a sua manta. Eu vou fazer com o fio amigurumi, né? O fio amigurumi, que ele é indicado para fazer os amigurumis, mas eu gosto muito de trabalhar com ele no tricô também. E então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um quadrinho, aqui, né? Um quadrinho, aqui eu tenho 4 quadrinhos e assim por diante. A gente pode fazer esse quadrinho do tamanho que a gente quiser. O segredinho ou a regra é usar um número ímpar de pontos. Esse aqui eu coloquei 31 pontos, mas estou fazendo aqui uma almofada que eu tô montando 61 pontos. Então, olha aqui, ó. O quadradinho é bem maior, né? E as cores? As cores também tem uma coisinha aí pra gente trabalhar. Eu fiz uma escala de cores, ou seja, eu escolhi algumas cores pensando nas estações do ano e mais ou menos também na temperatura de cada estação. Por exemplo, verão, nós estamos no verão, aqui no hemisfério sul. Verão para mim são vermelhos, tons de vermelhos. Vermelho mais claro, vermelho mais escuro, até o tom de rosa, porque o rosa é a mistura do vermelho com o branco. Tá, então, para o verão eu escolhi vermelho. Para o outono, eu escolhi as cores terrosas, ou seja, tons de terra, né? Marrom, até do marrom ao bege. Qualquer tom nessa gama de cores. Depois do outono vem o inverno. Para o inverno, eu escolhi o azul. Para mim, inverno é frio, então o frio é azul, uma cor fria, né? Então aí os tons de azul, desde o azul bebê mais clarinho até o azul marinho. E para primavera, eu escolhi o verde. Então são essas 4 cores que eu vou estar trabalhando a minha manta do ano. Um tom para cada estação do ano. As estações têm 3 meses. Então aí eu vou distribuir os tons dentro dessas cores nesses 3 meses. Considerando que cada mês tem 4 semanas, 4 semanas e mais um pouquinho, 4 semanas e meia. Então eu vou trabalhar
4 vezes 3, 12. Então, eu vou trabalhar 12 tons. Vou repetir também, porque aquilo que eu falei, eu vou estar usando restinho de fio. E aí, eu vou ver os tons que eu tenho para tá fazendo os quadradinhos. Então, a estação vai ter 12 semanas, mais ou menos, de 12 a 13. Então, é esse o esquema. Tem uma gatinha passando ali atrás. Aqui em casa tem 3 gatas. Eu faço um convite para você vir comigo, trabalhar comigo essa manta. E ao longo do ano, a gente vai estar fazendo esses quadrinhos, um por semana, até o final do ano, quando a gente completar a nossa manta. Vamos trabalhar então? Vamos começar a fazer o primeiro quadrinho? Para fazer o primeiro quadrinho, eu vou usar o fio vermelho, porque estamos no verão. Então, eu vou usar esse fio aqui, o vermelho amigurumi, que é o 3583. Vou usar uma agulha de tricô, número 4, uma tesourinha, porque a cada quadradinho que a gente fizer, a gente vai ter que cortar o fio, uma agulha de tapeceiro para arrematar os fiozinhos que vai ficando atrás, e a gente vai usar também uma agulha de crochê, porque eu vou montar os pontos na agulha com a montagem de pontos usando agulha de crochê. Esse quadrinho aqui tem 61 pontos e esse menorzinho 31. Eu vou fazer com 61 pontos, porque senão a manta vai ficar muito pequena. Então, vamos começar? Montar 61 pontos na agulha de tricô. E eu vou mostrar aqui para vocês como que faz essa montagem com agulha de crochê. Então, eu começo fazendo um nó corrediço. Aqui na agulha de crochê. Pego a agulha de tricô, passo o fio por trás da agulha, assim, e laço o fio e trago para dentro do pontinho que tá na agulha de crochê. E assim, novamente, passo o fio para trás da agulha, laço o fio e puxo por dentro do ponto que tá na agulha. E assim eu vou montando todos os pontos. Por que essa montagem, gente? Ela tem uma razão de ser. O começo aqui, ele vai ficar mais elástico. E porque a manta, ela não pode repuxar, né? E se cada quadrinho ficar repuxado, não vai ficar bonito. E também o acabamento fica desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no tricô que eu tenho começado aqui, né? Olha, aqui, assim. Aqui, então, são os pontos iniciais, né? Montados na agulha. Aqui, ó, o nozinho corrediço
e os pontos aqui. Então, ele fica mais flexível, não vai repuxar, né? Vai ficar quadradinho, bem tranquilo. Então, é isso. Vou terminar aqui de colocar os 61 pontos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Os quadrinhos, eles não são costurados. A gente já monta os pontos nos próprios quadrinhos, então não vai ter costura. A única coisa de arremate ou de acabamento são os fios que vão ficando cortados, né? Mudando de um quadrinho para o outro, assim, olha. Então, esses fios aqui, só que a gente vai precisar arrematar. E outra coisa também que eu esqueci de mostrar e avisar vocês, a gente precisa de um marcador de pontos, tá? Então, vamos lá, vamos terminar de montar aqui os pontos para começar a tricotar o nosso quadradinho. Aqui eu coloquei 60 pontos. E esse ponto que fica na agulha de crochê, eu passo aqui para a agulha. Então, a gente fica com 61 pontos. Um fio para frente, 61 pontos. Todo o trabalho, todo o quadrinho, toda a manta vai ser feito em ponto meia, todinho. E um outro ponto que a gente vai usar é o arremate centrado, arremate duplo centrado. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer 30 pontos. 30 pontos. Esse é o lado do avesso. Então, aqui eu fiz os 30 pontos em meia. Eu vou colocar o marcador e vou fazer o próximo ponto em tricô. Então, um ponto aqui em tricô. E continuo fazendo os outros 30 pontos em ponto meia. Esse é o avesso do trabalho. Terminei a primeira carreira e já comecei a segunda. Esse é o lado direito do trabalho. E eu cheguei aqui 2 pontos antes do marcador. Ó, o marcador tá aqui, 2 pontos antes. Eu vou tirar os 2 pontos sem fazer, como se eu fosse fazer 2 pontos juntos em meia. Tirei aqui para a agulha da mão direita, tiro o marcador, teço o próximo ponto e passo esses 2 pontos por cima do ponto que eu teci. Vai ficar assim. E continuo
coloco o marcador aqui e continuo fazendo a carreira em ponto meia. E são essas duas carreiras que a gente vai repetir até o final do quadradinho. Na próxima carreira, eu vou fazer até o marcador, vai ter 29 pontos. Então, vou trabalhar os 29 pontos, faço um ponto tricô, ponho o marcador de volta e termino a carreira em ponto meia. Inicio a carreira seguinte em ponto meia, faço o mate centrado duplo, ou mate duplo centrado, e termino a carreira em meia. E assim a gente vai tecendo até chegar no final do quadradinho. Eu vou tecer aqui um pedaço para mostrar para vocês como que vai ficando. Então, cheguei aqui no fim. Outra coisa que eu acho que eu não falei, não estou lembrada. O primeiro ponto, não tiramos sem fazer, tá? Não tire o primeiro ponto sem fazer. Teça todos os pontos em meia. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Aqui, o mate duplo centrado. Eu vou fazer um tanto assim, né? E depois volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Está ficando assim, o quadradinho. Aqui eu já diminuí 10 pontos de cada lado. Então, estou quase no meio do quadradinho, né? Tô com 20 pontos de um lado, 20 do outro, e um aqui no meio, que são as diminuições, né? Os pontos mate duplo centrado, né? Então, aqui a gente continua da mesma forma, né? Aqui eu vou fazer 19 pontos meia, vou fazer o mate duplo centrado e 19. E no avesso, 19, um tricô, 19 pontos meia, um tricô e mais 19. Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho, fazendo a próxima carreira, né? Então, relembrando aqui algumas coisas. Deixa eu puxar aqui bastante o fio. Então, relembrando aqui algumas coisas. O primeiro ponto, eu teço, não tiro sem fazer, como a gente costuma fazer em outros trabalhos, e vou tecendo em ponto meia, até chegar 2 pontos antes do marcador. Tiro os 2 pontos sem fazer em meia, os 2 pontos juntos, como se eu fosse fazer 2 pontos meias junto. Teço em meia o próximo ponto e passo os 2 pontos, derrubo aqui por cima do ponto que eu acabei de tecer. Volto com o marcador e continuo a carreira tecendo 19 pontos meia.
No avesso, eu vou fazer 19 pontos meia ou até chegar ao marcador. Cheguei no marcador, passo o marcador para outra agulha e continuo. Ah, não, desculpa, aqui passo o marcador para outra agulha e teço um ponto tricô. E aqui eu continuo em ponto meia até terminar a carreira. Estou aqui quase no finalzinho do quadradinho. Restam 5 pontos aqui na agulha. Então, eu vou mostrar para vocês como terminar o quadrinho, o quadradinho. Então, aqui eu vou fazer normalmente, como eu estava fazendo nas outras carreiras. Vou fazer apenas um ponto e já vou ficar a 2 pontos antes do marcador. Tiro os 2 pontos sem fazer, tiro o marcador, teço um ponto e derrubo os 2 pontos por cima do ponto que eu teci e vou fazer o último ponto. Agora, fiquei com 3 pontos. Vou virar o trabalho para o avesso e vou fazer 2 pontos meia, não, desculpa, 1 ponto meia, 1 ponto tricô e mais 1 ponto meia. Agora, eu tenho 3 pontos e é a última carreira desse quadradinho. Eu vou tirar os 2 pontos sem fazer em meia, teço o outro ponto e derrubo os 2 pontos por cima do último ponto. Fiquei apenas com um ponto na agulha. Eu vou cortar o fio e vou puxar. E assim, então, eu termino aqui o primeiro quadradinho da minha manta. Ele fica assim. E aqui, então, está o primeiro quadradinho da minha manta. Fica desse jeito. Ou assim, né? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer o segundo quadradinho, que a gente já vai tecer emendado aqui nesse primeiro. Então, espero que vocês tenham gostado desse meu projeto. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva aí e dê um like se gostou, para contribuir com o progresso do nosso canal. E até a próxima!